André Porto Alegre, você esteve com a Dani onde nesses últimos dias? Lupe, tive com a Dani no Rio de Janeiro, no Rio Innovation Week. E Dani, você esteve sozinha em que lugar ou quais lugares neste planeta? Pois é, um pouco mais distante. Fui para Inglaterra numa imersão de inovação jurídica e depois pro Web Summit em Lisboa, Portugal. Ou seja, a gente tem muita história, assunto e coisa que vocês viram por aí neste Giro do Gesto de Gestão e Gesto de Inovação. Gesto de Gestão. Olá, este é o episódio número 47. Sim, como você acabou de ouvir, este é o título do nosso episódio 47 aqui do Gesto de Gestão, que é um podcast da Administração de Escritórios de Advocacia. Esta voz aqui é do Ale Lupe e junto comigo tá o André Porto Alegre, dono desta iniciativa aqui. O André que é jornalista e especialista em gestão legal. E temos, claro, a participação, já não é nem mais participação, né, André? Já é a condução, praticamente. A Daniele Serafino, que tá aqui e tá sempre com aquela participação especial, com a crônica do Gesto de Inovação. Dani. Tô feliz demais de estar aqui, na esperança que meu contrato seja renovado pro ano que vem, hein? Já fazendo pedido aqui ao vivo. Já foi. Ufa, que a boa gente notícia. conseguiu contornar alguns CEOs que vieram aqui e a gente já renovou. Apesar, é a resistência. É a resistência. A gente tem a resistência pela inovação. Mas, André, viajamos, hein? Esse período. Viajamos. E eu acho isso fundamental. Eu acho que a advocacia, de uma maneira geral, ela sempre ela é muito ensimesmada. E ela é ensimesmada territorialmente também. Eu acho muito curioso, Daniele e Lupe, que muitas vezes a gente vê uma preocupação dos advogados em ter uma formação fora do Brasil, né? Então eles vão estudar fora do Brasil e estudar a técnica da advocacia, que a gente sabe, Daniele, é pouco aplicada aqui, né? A advocacia são sempre atividades em todos os países do mundo que são muito restritas à sua própria jurisdição, digamos assim, sua própria territorialidade. E eu muitas vezes pergunto, mas vocês tiveram fora, etc e tal, como é que são os escritórios fora? Como é que é a gestão fora do Brasil? Quais são as inovações? Quais são as iniciativas? Como é que é a questão de recursos humanos? Como é que é a questão de progressão de carreira? Como é que são essas questões colocadas dentro da advocacia fora do Brasil? E muitas vezes os advogados que estudaram fora, fizeram os LLMs, etc e tal, não sabem. E eu tenho, tanto aqui nas minhas intervenções de texto também, eu tenho uma preocupação muito grande de trazer essa experiência que é de fora do Brasil sob o ponto de vista da gestão legal. Porque quem sabe seja muito mais útil para nós aqui no Brasil ter esse olhar para fora sob o ponto de vista de gestão, sob o ponto de vista da administração de escritórios de advocacia, do que necessariamente a questão, claro, da formação pessoal. É muito interessante estudar fora do Brasil, sempre é muito bom. Então, para os nossos ouvintes, Lupe, a gente combinou isso, preparamos esse giro de gestos, é um giro de gestos, né? A gente está fazendo um giro de gestos de gestão e de inovação, porque a Daniele fez um circuito nesse último período que foi interessantíssimo sobre todos os aspectos, tanto visitando o Reino Unido, ela vai poder nos contar um pouco sobre isso. O Reino Unido é uma referência internacional, a advocacia do Reino Unido tem uma projeção muito grande do ponto de vista internacional, com tentáculos, né, Daniele, que pode se perceber tanto na Europa como na Oceania. Austrália e Nova Zelândia são dois países que se fundamentam, né, que vislumbram muito o que é feito na advocacia do Reino Unido, e depois no maior evento de inovação, se é que a gente pode chamar assim, né, Daniele, do mundo, que é o Web Summit, reunindo aí 70 mil pessoas em Lisboa, né? Então a cidade fica fervilhando e a Daniele esteve lá, já não podia perder essa oportunidade. Não. Vamos começar por onde? Portugal ou Londres? Vamos por Londres? Vamos por Londres. Já que Nos conte como é que foi isso. Acho que começar por Londres, né? Porque quando a gente fala de viagens de inovação, né, elas raramente têm um foco no ambiente jurídico, né? Por exemplo, no Web Summit é um evento que eu já frequento há muitos anos, a gente vai falar um pouquinho dele depois, mas praticamente não se fala nada sobre o mundo jurídico, não tem nenhum advogado no palco. Ou seja, o mundo jurídico é como se ele não existisse. Depois eu vou contar por que é tão importante frequentar esses eventos. Mas em Londres foi a primeira vez que eu fiz uma imersão de inovação no cenário jurídico, né? No ambiente jurídico. E essa sua introdução acho que é super importante, André, porque quando a gente pensa em inovação, a gente pensa realmente
em alguns países que estão com isso de uma forma mais avançada. E a Inglaterra, no meu ponto de vista, é o que está mais avançado porque tem um ambiente mais liberalizado, né? Por o exercício da advocacia. E aí, por que é uma referência? Porque quando a gente tem um ambiente um pouco mais liberal, a gente tem uma série de iniciativas que são testadas, né? Algumas dão certo, outras não dão certo, mas que propiciam uma mudança, né? Nesse setor, no ecossistema. Então, acho que isso foi super fundamental entender um pouco todas essas ramificações. Mas, falando então de Londres, eu fui numa imersão que a B2L promoveu. A B2L é a Associação Brasileira de Law Techs e Legal Techs aqui do Brasil. E ela fez uma imersão com um grupo pequeno de pessoas, aproximadamente, no máximo, acho que 12, 15 pessoas, para nós irmos para a Inglaterra, especificamente para Londres, apesar de que fomos em Cambridge também, para conhecermos um pouco todos esses, os setores que envolvem um ecossistema jurídico, né? Então a gente visitou escritórios de advocacia, né? As big law firms, que são os grandes escritórios de advocacias, com mais de 2.000 advogados. A gente conheceu professores, né? Expoentes, e vamos falar um pouquinho deles, que são grandes referências na inovação jurídica. Conhecemos também a Associação de Legal Techs da Inglaterra, né? Então é como se fosse um paralelo da B2L. Fomos para Cambridge ver um pouco do ensino, né, jurídico, como é que se sustenta, né, numa universidade tão tradicional, tão conhecida. Vimos iniciativas de alguns escritórios, inclusive nesse ambiente, que acho que valem comentar. Fomos em hubs de inovação de escritórios de advocacia, né, então, ou seja, são escritórios que também têm esse lado de aproximar a tecnologia, né, da sua prática de exercício, esse hub. Então, assim, foi muito interessante a gente ver a participação de todo mundo, mas a amarração vindo do governo. Você citou, eu quero até entender melhor, na verdade, visualizar, porque você teve em Cambridge, que é parada obrigatória ali, né? E nesse hub de inovação, o que você viu em comum dentro da universidade, dentro da academia, né? E o que você viu em comum na academia e nesse hub de inovação que já é fora da academia? Eu achei super interessante a gente ter ido para Cambridge e visto, né, lá, e uma das pessoas que a gente encontrou, ele fez, acho que deu essa resposta, Lupe, que eu achei interessante a visão. Pra gente ter um ambiente de inovação, a gente precisa, às vezes, tá num ecossistema, né? Um ecossistema que favoreça, né, a inovação. Então, até algum gesto de inovação, eu quero muito falar sobre ecossistema de inovação, que é um tema que tem me despertado muito interesse de estudo. Mas o que é um ecossistema? Quando a gente tem diversas partes envolvidas. Então, a gente tem ali um pool de estudantes, né, pensando em Cambridge, né, que é uma faculdade, diferentemente de Oxford, é uma faculdade mais voltada para as partes de tecnologia, do direito. Então, é como se Oxford fosse um pouco mais tradicional, mais voltada aos filósofos, digamos, do direito, e Cambridge tem uma pegada mais prática de tecnologia. Então, ali tem uma série de estudantes nesse ambiente. Eu tenho, que é uma coisa muito interessante, que no direito aqui no Brasil a gente não tem muito esse olhar, mas é venture capitals, então assim, investimentos, né? Ou seja, empresas focadas em investir em tecnologia jurídica que estão ali em Cambridge, olhando para essas iniciativas que os estudantes muitas vezes desenvolvem. A gente tem alguns escritórios da Inglaterra, ou às vezes até americanos, que têm sede em Cambridge, então eles têm uma unidade deles naquele ambiente. Então eles chamam desse ecossistema quando eu tenho todos esses players envolvidos. Eu tenho um lado educacional, tenho estudantes focados em pensar, em fazer as coisas de uma forma diferente. Eu tenho venture capitals que querem investir nessas soluções. Eu tenho escritórios ali fomentando e bebendo um pouco dessas fontes. Eu tenho todos esses players envolvidos num único lugar. O que torna Cambridge muito especial, que a minha visão anteriormente era um ambiente universitário, um ambiente apenas acadêmico, né? Um ambiente focado só no ensino. Mas ali o que a gente vê é que não. E até sobre Cambridge, fechando esse bloco de Cambridge, assim, uma coisa interessante, a gente tem uma única brasileira na graduação de Direito em Cambridge. E a gente teve a oportunidade de conhecê-la nessa viagem. E eu achei super interessante porque é uma pessoa que está na segunda faculdade, a primeira é jornalista, né? Como o nosso querido André aqui. E ela está fazendo como segunda faculdade. Ela é mãe de 2 crianças pequenas, tem um marido, o que dificulta, porque ela fala, meus colegas da graduação são alunos de 20 anos, 19 anos, 21 anos. Ela é a mais velha, com essa bagagem, porque as pessoas estão focadas lá só para estudar. E ela conseguiu, e ela está lá nos representando, né? Digamos assim, a gente sempre gosta, né, de achar algum brasileiro, né? Em algum lugar, achamos... E se acha, né? Se acha. O Jackson do Pandeiro dizia que cearense e gaúcho se encontra em qualquer lugar do mundo. Não há menor dificuldade de você encontrar um cearense e um gaúcho. E o Jackson do Pandeiro falava isso. Agora, eu acho interessantíssimo esse ambiente, esse ecossistema que você fala, Daniele. E Lupe, se nós tínhamos dúvidas sobre a renovação do contrato, você vê que a Daniele foi para fora do Brasil para facilitar a renovação do contrato dela, né? Já tá colocado aqui. Já, ok. Aqui já. Ok. Assinatura digital já está. Pronto, já tá. Esses próximos assuntos só vou tratar em 2023. O contrato não foi renovado.
Os assuntos vão ficar suspensos. Ficam suspensos. A Daniele comentou sobre as Big Laws, né? E na Inglaterra, no Reino Unido, não sei se os nossos ouvintes, se você sabe disso, Lupe, que são chamados dos sapatos brancos. A advocacia dos grandes escritórios, eles são chamados dos sapatos brancos. Eles são os advogados de sapatos brancos. É uma expressão que eles usam, remete a algum fato histórico, etc e tal, de advogados que se davam muito bem, que se saíam muito bem e que eram os sapatos brancos. Só como curiosidade aqui, pra gente trazer uma questão... Aqui a gente tinha o homem do sapato branco. Aqui a gente tínhamos o homem do sapato branco. Jacinto Figueira Júnior. Conheci muito e tivemos um ícone da comunicação, sem dúvida nenhuma. Mas a Daniele, quando estava colocando, meio que fez uma divisão, né? Quer dizer, esse capítulo Cambridge, eu acho que tem uma jornada em Londres também, né? Tem, que acho que é a jornada principal, André. Acho que assim, a gente viu muita coisa, como eu falei, né? A gente viu várias vertentes, né, desse ecossistema jurídico, que foi muito interessante ver todos esses lados. O lado que eu mais gostei, ou talvez é porque guarde mais relação com a minha vida, é o lado dos escritórios de advocacia. Isso pra mim, acho que foi assim o maior ganho da viagem, né? Além de ter conhecido, e aí já vou adiantar esse ponto, né? Mas talvez não falar dele agora, que foi ter conhecido o Richard Susskind, que eu já cito aqui tantas vezes, cito sempre em todas as aulas que eu dou. É pra mim a minha maior referência em inovação jurídica no mundo é o professor Richard Susskind, e a gente teve esse privilégio, essa oportunidade, essa honra de conhecê-lo. Então aí é um capítulo à parte. Mas os escritórios de advocacia me impressionaram muito por dois aspectos. Primeiro, que são realmente aquilo que a gente vê nos seriados americanos, aqueles escritórios gigantescos de um prédio de não sei quantos andares, o prédio inteirinho é o escritório de advocacia, com todo, né, um ecossistema dentro desse escritório, ou seja, as pessoas elas praticamente não têm vida, né, fora desse escritório, então elas comem, se exercitam, fazem tudo ali dentro. Nós somos atendidos pelos sócios desses escritórios, que são pessoas extremamente acessíveis. Isso pra mim também foi uma surpresa, porque, né, em tese, são pessoas extremamente ocupadas. Então a gente vê que são acessíveis, trocaram ideias conosco, estavam interessados em entender também aqui no Brasil como as coisas funcionavam, então eles queriam ter essa troca e ficavam interessados com os dados que nós dávamos a respeito do Brasil. Mas o que me chamou muito a atenção foi essa convicção, essa clareza que eles têm sobre o momento da mudança da advocacia no mundo, que o mercado jurídico está mudando. Todos eles tinham essa clareza e esse era o tom inicial da conversa deles. E eles percebiam isso não só porque acompanham as tendências, mas porque dentro dos seus escritórios vivem já os impactos dessa mudança nos seus negócios. E muitos deles comentaram, a gente conheceu 2 grandes escritórios, muitos deles comentavam sobre a diminuição, né, da solicitação dos serviços jurídicos e da mudança do perfil do serviço jurídico que é prestado aos seus clientes. E isso os preocupava e eles já estavam nessa jornada de transformação dos próprios negócios há aproximadamente uns 10 anos. É muito bom. Você cita o cliente. O cliente demanda essas modificações, Daniele? É do cliente que parte essa coisa? Porque fica uma figura um pouco difusa quando a gente fala que uma atividade do porte da advocacia, né? E é natural que eles tenham interesse no Brasil. Alguns escritórios ingleses hoje abordam determinados escritórios brasileiros no sentido de associações e de para maior aprofundamento. O mercado brasileiro é um grande mercado, é o maior mercado da América Latina e, obviamente, tem uma grande representatividade, né? Mas pra gente não ficar tão difuso, isso é uma questão, porque que eu tenho particularmente, os clientes é que demandam dos escritórios de advocacia as suas modificações, os seus ajustes, as suas inovações, ou isso chega a ser alguma coisa espontânea, ou ela é provocada? André, vou usar uma coisa que eu já aprendi com você e que lá foi vivenciado assim na prática. Respondendo objetivamente, não, o cliente demanda, né? Esse mercado comprador, ele tá exigindo e como você sempre fala, né? Não há mudanças, né? Que não sejam provocadas por descontinuidades, né? Então os escritórios percebem que tem uma descontinuidade ou na sua rentabilidade, ou na sua lucratividade, ou, né, na quantidade de que são demandados, e isso faz eles olharem para esse mercado, tentar entender o que está acontecendo, e aí eles encontram, né, esses compradores dos serviços jurídicos preocupados com questões diferentes daquelas que os escritórios têm entregue. Então a gente percebe que é uma mudança vindo dos clientes e que os escritórios estão atentos, né, e abertos a essa mudança. Eles perceberam, para mim, assim, um dos grandes aprendizados foi essa linha, né, de como é que a gente faz uma grande mudança, né? Eles perceberam que elas vêm do cliente, mas eu preciso envolver primeiro pessoas, então eles têm uma preocupação em desenvolver um time que tenha uma mentalidade de inovação, uma mentalidade, né, que esteja assim, atenta a esses sinais, essas mudanças, que possam ser agentes de transformação dentro do escritório. Depois eles pensam em processos. Quais são os processos que eles têm lá dentro que eles podem fazer diferente, né, que sejam mais centrados nos clientes, que promovam melhores experiências. E por último, a tecnologia. E às vezes aqui a gente está muito falando, né, no Brasil, ou se fala muito em inovação jurídica como sinônimo de aplicação de tecnologia dentro da advocacia. Mas não é isso, né? A principal inovação não é a aplicação da tecnologia, é realmente a mudança dos seus processos,
desenvolvimento das pessoas, e a tecnologia vai vir para ajudar tudo isso a acontecer, mas ela é a última parte, e os escritórios lá falaram muito sobre isso, sobre que muitos que começaram pela tecnologia não conseguiram fazer as mudanças. Os que começaram por pessoas e processos conseguiram fazer as mudanças, depois implementando a tecnologia. Então, para mim, isso foi assim um grande insight desse momento da viagem. Antes da gente fechar o Reino Unido, fechar o Reino Unido no bom sentido, né? Não, por favor. Nós não vamos fazer outro Brexit ali, né? Já sofreram tanto nesses últimos tempos, né? E você ainda quer fechar o Reino Unido? Quer fechar o Deixa o Reino Unido. Já é uma ilha. Ainda você quer diminuir o negócio. Ô Dani, como é que você viu o ambiente de diversidade e inclusão nessa tua passagem por lá? Eu sei que não é tempo suficiente, apesar de você ter feito uma correria grande lá, não é tempo suficiente para se notar tantas coisas, mas do que deu para pescar ali, o que você traz pra gente? Diversidade e inclusão é uma pauta, né? Então, assim, eles já comentam também sobre, né, que eu sinto que já é mais amadurecido do que o momento que a gente está vivendo aqui, ou seja, já faz parte dos pedidos dos clientes, né, os apontamentos que a gente até já comentou em alguns programas anteriores sobre diversidade. Falando de diversidade de gênero, eu percebi muitas mulheres em posições muito interessantes. Por exemplo, né, a gente visitou a OAB, né, que é a Law Society de Londres, né, e a presidente é uma mulher, Christina Blacklaw. Então, assim, ela é uma mulher super interessante, super inovadora, que inclusive nessa visita mostrou que o papel da Law Society é justamente promover inovações dentro do mercado jurídico. Então, assim, a gente vê que é como se fosse um órgão de regulamentação focado em olhar as inovações e promovê-las. Então, assim, é o oposto, né? Ou seja, não é criar barreiras, justamente promovê-las. Então eu vi muitas mulheres, encontrei muitas mulheres em posições, né, de liderança, mas dos escritórios eles falaram isso, que a diversidade e a inclusão é uma realidade e já faz parte da realidade deles. Então nem é uma pauta muito mencionada, porque já é prática. Já é prática. Isso é sensacional ouvir. Isso é sensacional ouvir. Curioso, hoje eu acho que a gente pode falar para os nossos ouvintes, esse programa está sendo postado no dia 23, né? Nós estamos gravando no dia 17, um pouco menos de uma semana, e a Daniela esteve lá há 2 semanas atrás. Então, só pra gente ficar com essa questão temporal, né, desse campo temporal, mas eu vou dizer que no dia 17 isso pode ser acessado, uma semana atrás de quando você tá ouvindo, né, pra quem nos ouve no lançamento, o Jornal Valor Econômico tem 2 matérias sobre a questão de inclusão, de diversidade e inclusão. Uma é sobre a Ambev, que é um cliente de grandes escritórios brasileiros demandando muito isso, Lupe, de maneira bastante categórica e fazendo um trabalho como outras grandes empresas, só estou citando porque está no Jornal Valor Econômico de hoje. E uma questão que a gente vai começar a ver aqui no Brasil, que são fundos para promover diversidade e inclusão. E aí a gente começa a entrar numa outra seara também, que é a seara do custeio, né? De como é que você contribui de maneira mais efetiva, né? Sai um pouco dos propósitos e começa a entrar em questões um pouco mais efetivas. Estão chamando a gente no Portão 46, porque a gente precisa embarcar para o Rio de Janeiro. Londres, Rio de Janeiro. É Londres-Rio ou Londres-Lisboa? Londres-Lisboa. Você vai perder o voo, já ia para outro lugar. Você tá terrível. Antes da gente entrar no avião, eu queria dizer o seguinte, você ia comentando alguma coisa sobre apoio governamental para a advocacia. Fala rapidinho pra gente sobre isso. A gente visitou, né, assim, essa parte, né, do governo. Eles têm eles chamam de UTech, né, UK Tech. Então, eles têm um investimento em Inglaterra, de um modo geral, investimento em vários setores para promover inovação tecnológica. E eles escolheram 3 setores. Um dos setores é o setor jurídico. Então, assim, que a gente vê a importância do mercado jurídico, né, na Inglaterra, ao ponto do governo escolher o setor jurídico como setor de investimento. Então, a gente vê também que tem essa parte, que é uma parte que no Brasil a gente não está nada acostumado com isso, não é uma realidade nossa, mas o governo promover investimento. E de que forma? Eles dão, né, incentivos, eles dão capital, né, para investimento em soluções, tanto de low-techs, legal-techs, financiamentos específicos, promovem eventos. Então, eu achei um braço interessante, né, olhar, porque não é uma coisa que a gente está acostumado a ver aqui, é uma iniciativa governamental para o setor da advocacia, né? Então, a gente está acostumado mais com nossos órgãos regulatórios e com o nosso próprio ecossistema privado e público. E lá ele tem um olhar de incentivo, de fomento do setor jurídico. Que não é de hoje, né? A economia criativa, essa denominação de economia criativa é uma criação do Reino Unido, governamental, que era uma relação de 17 atividades profissionais que usavam a criatividade como sua força motriz, independente das suas atividades econômicas, elas eram essencialmente criativas, e foi uma iniciativa do governo também, ou seja, o governo do Reino Unido tem esse tipo de preocupação e de uma intervenção. A gente às vezes fica um pouco resistente às intervenções governamentais, mas olha que 2 bons exemplos, né? Na advocacia, sob o ponto de vista tecnológico, e na economia de uma maneira geral, ou seja,
seja, a intervenção não é sempre algo negativo, pelo contrário, ela pode ser muito bem vista, tanto é que essa denominação de economia criativa, o Rio de Janeiro, e temos diversos ouvintes lá, o Rio de Janeiro no mercado da advocacia carioca, a cidade do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro é um estado que incentiva muito essa figura economia criativa. E falar em economia criativa, a gente vai de classe executiva ou de classe econômica? Econômica. Tá. Senão a gente não tinha renovado. Não tinha renovado. A renovação só se deu por conta da coisa. Tá certo. Antes de embarcar, posso deixar aqui 3 takeaways, né? Que a gente sempre fala, né? Assim, de Londres. Acho que assim, pra mim, mensagens que ficaram, né? A questão da cultura, que às vezes a transformação principal é uma transformação de cultura, né? Então essa para mim é uma grande lição. A gente vai falar um pouquinho no gesto de inovação sobre isso. Para mim, o Richard Susskind é uma referência, né, nesse assunto, e ele tem uma série de livros. Para quem não conhece, eu acho que vale muito conhecê-lo. A gente teve essa oportunidade de conhecê-lo, e ele, nesse talk que teve com a gente muito próximo, ele falou: olha, para mim a mudança da advocacia é a minha missão de vida, é isso que me move. Então foi muito interessante a gente ver realmente pessoas preocupadas com esse tema, né, atentas aos sinais do que está acontecendo de transformação. Vi também dentro de escritórios ambientes de hubs de inovação, e que significa o quê? Que são lugares onde tenham startups, legal techs conectadas com equipes de dentro do escritório, com clientes externos. Então esse ambiente onde a gente conecta todo mundo, né, num determinado lugar. Às vezes eu tinha uma expectativa, por exemplo, a gente foi no Allen Overy, que é uma iniciativa muito conhecida no mercado. Eu tinha uma expectativa que fosse de um determinado jeito. Cheguei lá, fiquei um pouco frustrada, confesso aqui, que eu achei que fosse eles investissem também nessas low techs, nessas legal techs, mas não, o propósito deles é apenas ter um ambiente ali de aproximação. E uma das iniciativas das pessoas que eu mais gostei de conhecer, né, foram 3, mas uma delas nessa linha aqui citando, é um sócio de um escritório do Simons & Simons, que ele tem uma equipe muito interessante de não advogados dentro do escritório. Então ele tem uma equipe multidisciplinar, cientistas de dados, analistas, né, programadores. A gente tem, né, uma área dessa no escritório, e eu me vi assim, como estaremos daqui a 10 anos? Como isso é possível? Quais são os frutos que a gente colhe de experiências como essa? Foi muito rica essa troca, ele fala que esse é um caminho possível, e que a gente, quando coloca outros profissionais de fora do direito para dentro do direito para pensar em soluções de problemas jurídicos, a gente cresce nas nossas entregas e nos nossos produtos, nossos serviços. Ou seja, é uma realidade, e que ela tem trazido resultados e desenvolvido projetos muito interessantes em clientes grandes. Então acho que essas seriam, assim, para mim, os grandes takeaways aí da viagem. E só para tranquilizar, porque senão o Lupe fica nervoso, nós podemos voltar com inserções sobre essa tua experiência diversas vezes ainda. Sim. No gesto de gestão, né? Hoje nosso objetivo aqui é o giro, né, André? É o giro. A gente tá no giro, mas depois, sem dúvida nenhuma. E se aprofundar, inclusive, acho que sobre o Susskind também, que é muito interessante, com certeza. Totalmente. Nossos ouvintes gostam. O piloto acaba de dizer portas em automático, então bora pra Lisboa. Bora pra Lisboa. Vamos lá. Dani, Web Summit Lisboa, você esteve lá. Lupe, eu vou dizer assim, eu tenho um carinho afetivo pelo Web Summit, porque foi ele que fez aí o meu pivotar profissional. Eu frequento o evento há 5 anos, então antes dele virar essa hype, né, de inovação e todo mundo querer ir, assim, eu lembro que quando eu fui, foi aonde me despertou o meu desejo de mudança, né, de área de atuação jurídica, né, para essa área mais de inovação. Ele é um evento grandioso que acontece em Lisboa, né, desde 2016. É um evento que comporta 70 mil pessoas. Então, assim, é muita gente. Eu brinco, assim, que é o maior FOMO que eu já senti, porque, assim, são 27 trilhas, então, ou seja, são palcos, né? Então, 27 espaços onde tem 900 speakers falando, todos ao mesmo tempo, em temas diferentes, todos super interessantes. Você quer frequentar todos, ouvir todos, e você não consegue. É nome mental isso, né? Você precisa fazer escolhas, e isso já começa ali o grande desafio. Mas, por que ir num evento como esse, né? Que eu tava comentando no começo, que faz muito mais sentido a gente, como advogado, às vezes frequentar, né, esse ambiente das inovações jurídicas, mas eu penso justamente diferente. Eu acho que a gente só consegue pensar em soluções diferentes para o mundo jurídico, que é o que eu acho que está carecendo, se a gente se alimenta de fontes diferentes, né? Então, a gente precisa sair um pouco, né, do nosso quadrado, respirar outros ares, e nessas outras fontes, eu acho que a gente traz insumos para trazer aqui para dentro, para a gente conseguir fazer as coisas diferentes. Então, especificamente nesse ano de 2022, do Web Summit, foi o primeiro ano que teve um sold out de ingressos. Então,
não tinham ingressos disponíveis, estava muito cheio, muito lotado. E ele sempre tem temas, né, grandes temas que são tratados no evento, apesar dessas muitas palestras. Os grandes temas desse ano foram a Web3, né, então se falou muito sobre essa transformação que a gente vai, né, da Web 2 para a Web 3. A gente tem, né, o impacto dessa tecnologia, né, usada para o bem e para o mal, e aí isso muito foi pautado pela primeira-dama da Ucrânia, que abriu o evento, né, então ela foi lá, tinha um forte esquema de segurança para ela chegar no evento. Então, assim, a presença dela foi confirmada só no dia, e aí ela falou um pouco sobre a guerra e sobre a tecnologia, né, ser usada, né, de uma forma positiva ou negativa, e a geração Z. Então, a geração Z, para mim, foi a minha trilha escolhida, porque a gente tem que fazer escolhas nesse tipo de evento, o que você vai acompanhar. Eu escolhi acompanhar a geração Z, a gente vai ter um gesto de inovação sobre isso, e acho que o grande objetivo, porque muita gente fala sobre o Web Summit, é a gente conseguir ir lá, captar todas essas tendências, né, que vão impactar o modelo de negócio de todas as empresas. As maiores empresas do mundo estão presentes nesse tipo de evento, estão lá com seus CEOs, com seus presidentes nos palcos falando, e o nosso objetivo, seja de qual área a gente for que a gente frequente esse evento, é ir ouvir tudo, voltar, conseguir digerir, processar, que já é um momento difícil, e tentar aplicar na sua vertical, e aí aplicar na vertical jurídica. Então, eu tenho aqui, né, uma reflexão sobre a geração Z, e vou fazer ela também aqui no Comentando no Gesto de Inovação, como é que a gente faz essa ponte de tudo isso que eu ouvi lá pro nosso universo jurídico. A gente percebe quem não é da geração Z quando o camarada fala Z de zabumba. Aí, por exemplo, você já sabe que... Mas foi bom você dar... Foi bom você dar essa dica pros nossos ouvintes. Estão todos agora agradecidíssimos. Agradecidíssimos com esse tipo de colocação. Vamos achar que você... a palavra mais hype pra ZD, né? O que vai ser? Que bom. Agora, eu tenho conhecimento de um número já expressivo de brasileiros, mas de advogados brasileiros também. Você já tem uma procura pelo Web Summit de diversos profissionais, mas a advocacia brasileira está presente no Web Summit, né? Está presente. Acompanhando esses últimos 5 anos, André, eu vejo que isso tem sido crescente. Então é interessante que tenha aumentado realmente esse interesse. Até lá no nosso escritório, nós somos em 6 pessoas esse ano. Nós nunca tínhamos ido com tantas pessoas no evento. O que é muito interessante, porque cada um pode cobrir uma trilha, né? E a gente poder cobrir mais partes do evento focado, às vezes, em assuntos, né, diferentes. Então, sim, os advogados têm apresentado, né, um interesse maior nesse tipo de evento. E acredito, né, que com essa mesma questão de olhar e trazer para cá, tinha muitas questões sobre metaverso, NFT, que são coisas que a gente já está tendo que endereçar, né, no mundo jurídico, criptos, né, toda essa parte de bancos. Então, assim, são assuntos que, independentemente de não ter nenhum advogado ali no palco falando como vai aplicar a lei, mas são assuntos que tratam das operações dos clientes que a gente atende, precisamos entender sobre elas. E o que eu acho que é interessante, Lupe, é que a gente tem duas, e eu vejo isso quando a Daniele vai a um evento como esse, quase que tem duas perspectivas, né, Daniele? Uma perspectiva é você como sócia do maior escritório de direito digital do Brasil e com a responsabilidade de implantar junto às suas equipes, junto aos seus sócios, determinados aspectos que você viu dentro do escritório. E o outro é a Daniele, sócia do maior escritório de direito digital do Brasil, atendendo clientes. Então, são duas perspectivas, né? Tem a perspectiva do atendimento do cliente, ou seja, a interlocução que traz. Eu acho que esse é o resumo desse nosso giro, porque eu acho que nós só vamos para o Rio de Janeiro no próximo episódio. Né? Porque o voo parece que teve algum problema, etc. A gente só vai no próximo episódio. Mas eu acho que uma questão, acho que a ida da Daniele, além de engrandecer tremendamente o gesto de gestão e o gesto de inovação, ela tem o condão de estabelecer interlocuções com o mercado de maneira diferente. A gente fica muito demandado e muito preocupado sobre como é que é a venda dos serviços advocatícios, os aspectos comerciais dos escritórios de advocacia, e eu tenho defendido ultimamente que os aspectos comerciais de escritórios de advocacia estão intimamente ligados com a capacidade de interlocução. Daniele, quando vai para eventos desse porte, ela estabelece uma interlocução completamente diferenciada no mercado e que nós aqui, do gesto de gestão e do gesto de inovação, temos o privilégio de antecipar. Agora, o que o olhinho dela brilha quando ela tá falando disso, o teu também, viu? Dá pra perceber, cara, como foi maravilhosa essa experiência de vocês. Bom, o programa todo foi um gesto de inovação. Mas acho que temos a crônica, a gente não pode abrir mão da crônica, porque senão o pessoal manda carta. Verdade. O pessoal tá mandando carta. Então, onde é que tá o gesto de inovação? Nós não podemos mais abrir mão desse. Nós inventamos, nós temos que levar. Você é muito gentil, André. Porque você o público pede. Há um clamor natural. Imagina o que vem nesse gesto de inovação. Bora ouvir. Vamos lá. Olá,
bem-vinda ao Gesto de Inovação. No episódio de hoje vamos falar sobre a Gen Z, geração Z, e o impacto no mercado jurídico. Recentemente voltei do maior evento de inovação e tecnologia existente hoje, o Web Summit. Este evento de inovação não é jurídico. Ele acontece anualmente em Lisboa e traz as principais tendências de inovação que serão pauta do futuro dos negócios nos próximos 5 ou 10 anos. Acompanhe esse evento há 5 anos e vejo nascer ali tendências importantes para todos os mercados. O segredo é saber aplicar essas tendências à sua vertical. No caso, a minha é a jurídica. No ano de 2022, um dos macrotemas foi a Gen Z. Tivemos inúmeras palestras sobre o assunto e o tema permeou muitas pautas de empresas relevantes e agendas estratégicas. Gen Z é o nome dado à geração de pessoas nascidas entre 1995 e 2010, ou seja, que atualmente tem entre 27 anos e 12 anos de idade. Em 2023, se prevê que 50% da população mundial já será a geração Z. Essa geração vai mudar a forma de consumo e o mercado de trabalho. Por ser uma tendência de comportamento, merece a nossa atenção aqui no Gesto de Inovação. Vamos fazer um rápido giro sobre algumas informações importantes que você precisa saber antes de entender os impactos na advocacia. A Gen Z é uma geração de nativos digitais, que tem as redes sociais como a sua principal fonte de inspiração. TikTok é a rede mais acessada por eles e substituiu o Google como fonte de pesquisa. Para se comunicar, a Gen Z prefere o Discord e Twitter. Eles não confiam nos meios de comunicação. Procuram seus amigos da comunidade para informações confiáveis. Essa é uma grande dor dos veículos de informações mundiais. Como eles vão se comunicar com essa nova geração? Ela é uma geração acostumada com instantâneas gratificações. Tem propensão para gastos com artigos de realidade virtual. A palavra que define essa geração é comunidade. Pertencer, engajar e contribuir com algo que acreditam é a direção da geração Z. Essa é a primeira geração a crescer no metaverso, vivendo muito mais no ambiente virtual do que no real. Para essa geração, o futuro do mundo corporativo é pautado por jogos, metaverso, sustentabilidade, meio ambiente, trabalhos flexíveis e orientados a propósitos. As redes sociais, os bancos, departamentos de RH já são alguns dos setores que já estão se adequando a essas novas demandas desta geração e têm desenhado produtos específicos. São muitas notícias que temos tido sobre produtos específicos para a geração Z. Mas e o mercado jurídico? Antes de ser refratário à importância desse assunto, é importante você saber que o futuro do mercado de trabalho já está sendo desenhado por essa geração. Segundo o ranking da Glassdoor, as profissões tradicionais não fazem mais parte das profissões desejadas por essa geração, estando entre elas o direito. Uma outra pesquisa do Above the Law indica que os advogados dessas novas gerações irão remodelar a indústria jurídica. Quando perguntado sobre onde eles se veem nos próximos 10 anos, 14% responderam que não se veem mais dentro do mercado jurídico e 28% desejam trabalhar em departamentos jurídicos para terem um maior equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Quase 50% dos entrevistados concordaram que ser sócio de um escritório de advocacia é menos desejável do que era uma geração atrás. Na linha das pesquisas, a Deloitte, neste ano de 2022, ouviu mais de 14 mil pessoas da geração Z em 46 países. O assunto perguntado foi sobre o trabalho, e nessa pesquisa foi indicado que flexibilidade é a prioridade dessa geração, e o trabalho híbrido e remoto são as suas primeiras opções. Os advogados na geração Z são mais propensos a buscar oportunidades de carreira que forneçam um senso de propósito ou significado. São menos receptivos a trabalhar longas horas no escritório. Esperam a opção de trabalho remoto, esperam horários flexíveis e também trabalharem com apoio de tecnologia jurídica. Para os escritórios de advocacia, essas questões são particularmente importantes no meu ponto de vista. Em um mercado onde o produto vendido é o capital intelectual de seus advogados, uma dificuldade de retenção de talentos deveria ser uma preocupação relevante. Devemos nos aprofundar nas mudanças culturais que esta geração vai trazer aos escritórios de advocacia, ter uma avaliação sobre os propósitos dos negócios, pensar em pautas de diversidade, inclusão e sustentabilidade, no modelo de trabalho híbrido como algo real que veio para ficar, em planos de carreiras diferentes e em modelos de liderança inspiracional. Modelos de atração e retenção dessa geração devem ser a pauta estratégica para os próximos 5 anos, pois a fuga de talentos pode significar a fuga do seu maior produto. E isso mudará a cultura geral de um escritório de advocacia? Sinceramente, só o tempo vai dizer.
depois você não quer que faça sucesso, né, André Porto Alegre? Muito bem. Só não me substituam por uma Gen Z aqui na bancada. Não. Por enquanto. Não. A gente pode até ter uma colaboração, mas nada de substituição aqui. Aqui não tem o Tite, aqui quem manda é o André. E ele já falou que não, e acabou. Gente, esse foi o Gesto de Gestão número 47. Esse foi um gesto de gestão especial, um pouquinho maior do que o comum, mas valeu muito a pena. Afinal de contas, a gente viu aí uma boa parte da experiência desse giro e do que tudo de bom que a Dani trouxe pra gente aí dessa passagem pelo Reino Unido e também por Portugal. Muito obrigado, viu, Dani, por trazer e colaborar tanto com a gente assim, viu? Bom, bora pro 47, né? Eu sou Alexandre Lupe, junto comigo tá o André Porto Alegre, que é o rapaz da iniciativa, foi o incentivador deste podcast, e a gente volta no episódio número 48 com muito mais informação por aí. Na mesa de som tá a Aline Nascimento, na edição e montagem tá o Ed Chaves. Ambos são aqui da equipe da Compass Colab, que também distribui o Gesto de Gestão. Gesto de Gestão.